Eu me refiro agora a uma investigação, pessoal, da Polícia Federal que resultou no afastamento do governador do estado de Tocantins, o Wanderley Barbosa, do Republicanos, apontando que o operador financeiro dele tinha várias selfies no celular com maços volumosos de dinheiro. Por que o Tocantins tem um retrospecto que rivaliza com o Rio de Janeiro? David de Tarso. Exatamente, porque já há quase 20 anos, né, a gente vê um histórico desse acontecendo de governadores que são afastados. Mas citando esse operador financeiro, de acordo com as investigações, o suspeito aparece nas imagens, para quem nos acompanha por imagens, né, é o Marcos Vinícius Santana. É apontado então como operador financeiro do Wanderley e ele gostava de fotos. E tinha várias dentro do carro, também na mesa dele, ostentando ali maços e maços de dinheiro. A Polícia Federal está investigando um suposto esquema de desvio de recursos públicos, incluindo verbas de cestas básicas que deveriam ser destinadas a pessoas pobres durante a pandemia. E todos esses recursos foram desviados. E aí, o assessor que operava tudo isso ostentava fotos que foram encontradas no aparelho celular dele durante as investigações. Meus amigos, aqui mais um episódio escancarando que a impunidade só sobrevive nesse país quando a sociedade ou fica apática, para de cobrar, para de fiscalizar e aceita isso como mais um capítulo normal lá em Palmas, em Tocantins. Mas, sinceramente, eu não sei o que passa por lá. Talvez por ser isolado no meio do país, dá um senso de isolamento ou talvez invencibilidade ou intocáveis ali. Talvez se enxerguem assim os governadores, porque tem algo fundamentalmente corrupto, essencialmente ali nas vísceras das engrenagens do Palácio dos Governadores em Palmas, no Tocantins, né, Mano Ferreira? Porque realmente é um atrás do outro. Parece que é uma sina, não tem como. Parece que é uma certeza, uma sina de que um governador tocantinense não acaba o mandato. É muito triste, né, Marinho? E reflete uma realidade que leva boa parte da sociedade brasileira a sentir uma única coisa: cansaço. Quando a gente conversa com as pessoas, muitas exibem um cansaço, um descrédito, uma sensação de que é impossível gerar um projeto nesse país que não sucumba diante do crime e da corrupção. E esse é um dos sentimentos mais complicados, porque o que basta para que o mal triunfe é o silêncio dos bons. Perfeito. É o sentimento de que nada pode ser feito e de que os corruptos sempre dominarão a cena e que não adianta o que você pode fazer, porque os instrumentos que estão à disposição do sistema mais corrupto e tradicional da nossa política sempre será superior aos meios de engajamento e mobilização da sociedade. E esse sentimento é algo muito difícil de combater, mas que só superando ele e tendo um engajamento concreto de instituições da sociedade civil que consigam fortalecer o modo como a sociedade se organiza, independentemente da subordinação ao Estado, é que, na minha visão, a gente pode trazer vitalidade e capacidade de superar esse estado de coisas de corrupção e descrença. Esse pilantra aí que está posando com esses maços de dinheiro aí, Jota, claro que é mais um retrato que acaba provando, é perfeito exemplo do senso de impunidade que talvez ele sente que dispõe, né? E o que não faltam são motivos para ele pensar isso, mas também uma mistura muito clara com a burrice por ele achar que poderia não ser flagrado ao fazer isso, tendo uma conexão tão direta com um governador em exercício. Então é claro que ele cavou a cova dele e também do próprio governador. Isso é uma constatação tristíssima, tá, pessoal? O Tocantins, que com certeza talvez um dos estados com menor densidade populacional, mas conhecido por ter o Jalapão, de ter realmente é um estado quase folclórico, assim, querido pelos brasileiros de modo geral, o nome de capital mais icônico talvez do país, acaba sendo esse serpentário para pilantra pintar e bordar desde 2006 que um governador não termina o mandato. Isso é inadmissível. Jota.
palmas para ingenuidade e para pilantragem, com perdão da expressão, desse senhor. Perdão nenhum, é isso aí. Se dá para chamar esse cidadão aí de senhor, se dá para chamar esse homem de cidadão, também melhor dizendo. Mas palmas no sentido da capital do Tocantins ou palmas para... Não explica, pelo amor. Ficou um silêncio meio confuso. Faz isso não. Como se nada tivesse acontecido. Como era para ter continuado. Por favor. Não, mas eu vou continuar. E André, 2006, como bom colorado, a única coisa que eu lembro é do título mundial. E eu fui pesquisar, né? Só pra gente ter um pouco da dimensão e da gravidade que acontece a partir do momento que um governador não consegue encerrar um mandato. Eu fico pensando no povo de Tocantins, que vai para eleição, e o Mano tratou muito bem na palavra descrédito, tem qualquer tipo de certeza que a sua vontade na urna vai ser respeitada, não por fatores externos, mas pelo próprio político que ela escolhe e que ela confia. Então, será que esse cara realmente está falando a verdade? E quando a gente olha para os índices de prioridade dos brasileiros, isso é muito engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Muda a educação, muda a saúde, né? Muda diversas prioridades, mas nunca muda a preocupação do brasileiro com o combate à corrupção e com o enfrentamento à impunidade. Só para trazer alguns dados aqui, André, 2006, pra gente ter uma noção básica, tá? Obama nunca havia sido presidente dos Estados Unidos, o Nokia ainda era o celular mais disputado no Brasil, e a música do momento, sabe qual era, Mano Ferreira? Qual era? Ai, Se Eu Te Pego, Michel Teló. 2006 já? 2006. Porra. Pô, Michel Teló assim tá ficando você velho, me mata, hein, Jota. Eu achei que era um pouquinho mais adiante. Michel Teló, ali na época da Copa da África e tal, mas tudo bem, claramente o Jota pesquisou definitivamente. E só para contextualizar, porque pobre povo tocantinense, que tem que seguir sucessivamente refém dessa gente, né? O Jota puxou a capivara igual a meia dele. Não sei se dá pra dar um zoom aí. Dá um zoom aí, velho. Olha só, a capivara. Aí, a capivara. Me dá imagens aí. Puxou a capivara igual a meia, hein, Jota? Essa pesquisa toda. Meus amigos, enquanto corrupto nesse país de vez em quando acaba escondendo dinheiro na cueca, outros estão aí, pelo visto, tirando selfie e postando na rede social. Vai entender. Marinho, minha diretora, Helena, vou com o David de Tarso. É só para trazer a nota, né, a resposta em relação ao governador do Tocantins, que foi afastado. Por meio de nota, ele disse que recebeu com surpresa, respeita as instituições, né, que foi uma investigação do Superior Tribunal de Justiça, claro, mas que houve precipitação adotada quanto às apurações da Operação FEMES 19, né, ainda que estão em andamento sem conclusão definitiva. Ele reforça que instaurou a auditoria sobre os contratos mencionados e encaminhou integralmente as informações às autoridades competentes e que vai proceder, então, para provar a sua inocência. E todos os outros governadores também que foram afastados dos cargos desde 2006 também negaram qualquer participação ou irregularidade com corrupção. Mas o conjunto probatório até teve um governador que bateu um recorde. Ele foi afastado 2 vezes do cargo e foi o único governador brasileiro cassado 2 vezes. Mais um a pedir a música. Exatamente. Eu acho que trazendo um ponto aqui também, Mises traz muito que uma moeda só é estável quando um governo ele é previsível. Eu fico pensando o tanto que o povo do Tocantins sofre há tantos anos com governadores saindo e não tendo uma previsibilidade ali de quem que vai ser o próximo. Eu vou votar no próximo e aí ele vai ser afastado também. Uhum. Eu acho que um ponto aqui que a gente vai perdendo a sensibilidade em relação à corrupção. Acho que o Marinho falou ali no começo que muito desse dinheiro desviado, que a pessoa tirou foto ali se exibindo, eram dinheiros de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente não pode deixar se sensibilizar e não se revoltar com esse tipo de notícia que infelizmente é recorrente no Brasil, mas que deveria cada dia ser menos. E acho que isso é um caso que tem que ser julgado, tem que ser um exemplo para que as pessoas, acho que como o Marinho falou no começo também, tenham cada vez mais receio de ter esse tipo de atitude num país que, de fato, a lei é cumprida, que a corrupção é julgada. Enfim, é revoltante aqui. Mas cabe reflexão também sobre isso, porque, por exemplo, eu citei que teve um governador que foi afastado 2 vezes, né, por irregularidades. E aí ele foi acusado de corrupção, até mesmo ficou preso, e logo depois teve uma nova eleição. Ele conseguiu se candidatar mais uma vez. Então, assim, a população precisa refletir também sobre a importância do voto e a credibilidade das instituições que investigam. Porque muitas vezes fica essa narrativa, mas houve uma perseguição, o sistema contra ele. Pois essa narrativa é próspera no Brasil, né? Exatamente. Todos os grupos políticos usam isso. Qualquer problema com a justiça vira sempre perseguição. E
muito eleitor também entra na lógica da cultura do rouba mais faz. Não, mas todos eles são bandidos, então eu não posso levar isso como critério. Tenho que votar no menos pior. E aí a coisa fica sem a capacidade de se oxigenar. E a gente entra num ciclo vicioso. É uma profecia autorrealizável. Se todos nós acreditamos que não tem como mudar, não terá como mudar, né? A primeira coisa que precisa acontecer é que a gente comece a voltar a ter o direito de sonhar com um Brasil melhor. Um Brasil que não se sujeita e não se submete a político corrupto. E aí, político corrupto que está pintando e bordando, pelo menos desde o mensalão, quando o deputado com empreiteira envolvida era comprado ali no varejo. O Congresso virou uma grande, gigantesca feirão do Acari, de Acari, né? Quem pagasse mais levava, com produtos de qualidade duvidosa, no caso, deputados e parlamentares, enfim, corruptos. Claro que veio o Petrolão depois, que quase levou a Petrobras à falência com desvio de dinheiro bilionário que acabou apodrecendo completamente a política brasileira. Corrupção endêmica sendo uma chaga, desde que as primeiras caravelas chegaram no sul da Bahia, pelo amor de Deus, pandemia, as investigações contra o consórcio do Nordeste paralisadas no momento. E aí a gente vê também, enfim, as pessoas falando em grandes defensores da democracia nesse país, que é essa democracia que vocês pretendem defender? Então fica essa questão aqui, porque dá para entender quando o cidadão comum se indigna de ver realmente que quando as nossas autoridades, vossas excelências, falando tanto de salvar as nossas instituições, as democracias, veja bem, essa democracia acho que tem que fazer realmente uma depuração institucional fortíssima nesse sentido. E vale lembrar que a ditadura militar brasileira foi um momento de explosão corrupta também, né? Que eu não sei se você lembra, mas eu falei desde as primeiras caravelas chegaram ao sul da Bahia. Só estou querendo por favor, enfatizar que se a democracia não resolve, tampouco sem ela nós conseguimos resolver. Isso é um problema da cultura brasileira, claro, independentemente de sistema político. E somente por meio do aperfeiçoamento das instituições, através da democracia, é que a gente pode sonhar com a possibilidade de resolver isso um dia. Porque inclusive, os esquemas de corrupção revelados na Lava Jato, boa parte daquelas roubalheiras com empreiteiras começaram durante o período militar. Mas você há de concordar comigo que qualquer instituição ou qualquer regime de governo como uma democracia, no final do dia, são feitos por pessoas, gente, seres humanos de carne e osso, com vícios e virtudes, suscetível a falhas, mas imperfeitos, claro. Mas que a gente tem a oportunidade de escolher melhor olhando adiante. Mas, Marinho, esse é o ponto, para aperfeiçoamento institucional.